Um dos temas em destaque na saúde é a nutrição, a necessidade de uma alimentação saudável e o combate à obesidade. Este foi um dos temas abordado no Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores. As dietas que anunciam resultados fenomenais em pouco tempo são cada vez em maior número. Todas prometem uma mudança surpreendente, mas a realidade pode ser bem diferente. Não. E isso percebe-se, quer dizer, se houvesse dietas milagreiras, a obesidade não estava a aumentar a nível mundial. Portanto, não há dietas milagreiras. Há que fazer uma alimentação mais saudável possível para prevenir a obesidade e, quando se tem excesso de peso ou obesidade, restringir em termos energéticos. Um carro a 120 gasta mais que a 80 ou a 90, portanto, também a atividade física é importante. Mas dietas milagreiras não existem de todo. Para uma doença crónica como é a obesidade. O problema de muitos destes produtos é que não resolvem o verdadeiro problema a longo prazo. É óbvio que sim, não é? Está à vista, acho que é evidente que há demasiada disponibilidade de produtos, de vários tipos de produtos, que realmente, como eu disse na minha comunicação, a 6 meses parece que tudo dá. O problema é depois, quer dizer, se temos uma doença crónica, é para toda a vida. E mesmo que o doente, que é uma coisa que é importante perceber-se, quando se perde peso, a célula gorda mantém-se lá, o que mantém é diminuída. Portanto, há mínimo desequilíbrio no sentido de comer mais do que deve em energia. Há pessoas que dizem, eu não como nada, um pratinho pequenino, mas realmente se comer um folhado e um copo de vinho quase que fez já ao meio-dia. Portanto, isto neste sentido da energia, é importante que as pessoas tenham essa noção, que têm que reduzir a energia. Ou então aumentar, andar a pé o dia todo, quer dizer, o que é realmente não é possível. As pessoas têm que trabalhar e têm que ser rentáveis e, portanto, não podem andar o dia todo a pé. Para quem queira uma alimentação saudável, aqui ficam alguns conselhos. Aconselho a reduzir os açúcares, já vimos que é importante, a reduzir as gorduras. Nós utilizamos muito, só como cozidos, mas não como cozidos propriamente secos, não é? Portanto, ter atenção em que o cozido não é afogado, mesmo que seja em azeite, apesar de ser uma boa gordura, mas também tem energia. Provavelmente, não se falou muito, mas as bebidas alcoólicas, ter muita atenção, porque é outra fonte de energia e, portanto, diminuir isso e andar mais. Moderação, disciplina e bom senso são os principais segredos de uma dieta saudável. Não, comer é bom, é óbvio. Se viesse para aqui dizer que comer é mau, estava a ser atrasada mental, que eu acho que não sou. Portanto, o que acontece é o seguinte, é preciso ter cuidado, digamos, nem todos os dias nós temos que fazer esse tipo de alimentações, se está a referir aos pratos tradicionais. Os pratos tradicionais portugueses são para usar de vez em quando. E eu nesses, a minha opinião é não mexer, acabou. Quer dizer, pode-se utilizar menos gordura, obviamente, mas manter a tradição. Nos outros métodos de confecção, existem neste momento, inclusivamente, tachos e panelas que permitem fazer com o mínimo de gordura pedido ou sem gordura, portanto é de usar os antiaderentes e essas coisas todas. Portanto, as pessoas só têm que puxar um bocadinho pela imaginação e terem atenção à diversidade alimentar, ou seja, devemos comer de tudo em pouca quantidade, várias vezes ao dia, para não ter a sensação de ratinho, porque senão depois descontrolamos a ingestão a seguir. A vantagem de comer várias vezes é depois não estar esganado de fome, como alguns doentes dizem, só deixei ao fim da tarde esganado de fome. É óbvio que há coisas que fazem com que a ingestão alimentar seja mais compulsiva, que é o caso do stress. E aí, obviamente, quer dizer, não basta eu dizer, olha, mantenha-se calmo, é óbvio, porque o stress é uma coisa que nós hoje em dia temos, mas temos que lidar com isso e tentar que naquelas horas mais dramáticas, que normalmente os doentes é ao fim da tarde, portanto é depois do trabalho, talvez não pensar tanto em comida e pensar noutras coisas, ou fazer alguma atividade física. É óbvio que isto tudo exige sacrifícios, ponto. E, portanto, e muita disciplina. Portanto, não é fácil o que eu estou a dizer, mas é possível se houver força de vontade. E é meio caminho andado para não ter outro tipo de doenças, uma diabetes, as hipertensões, os acidentes vasculares cerebrais, essas coisas todas. Os genes, o ambiente e a sorte
São uma tríade que mereceu a atenção dos profissionais de saúde reunidos em Ponta Delgada. O professor Sobrinho Simões fez de facto uma conferência excelente em que abordou esta tríade, os genes, o ambiente e a sorte. E ele tentou, digamos, de uma maneira muito prática, muito envolvente para todos, abordar que muitas vezes nós culpabilizamos os genes, é sempre alguma coisa que vem da família, que herdamos, às vezes negligenciando os nossos comportamentos, que neste caso seriam os fatores ambientais. E depois também abordou um aspecto que é importante, é que muitas vezes é preciso também ter sorte. E isto na perspectiva de que podemos ter o azar de num determinado momento sermos sujeitos a alguma noxa que altera o nosso comportamento, ou podemos ter o benefício de ser tratados por um médico ou pelos cuidados de saúde num determinado momento que nos permitem ultrapassar o fenómeno. E, portanto, a necessidade da disponibilidade de cuidados de saúde que melhorem a nossa situação são de facto importantes. Estejamos nós a falar de um acidente vascular cerebral, estejamos a falar de uma doença coronária ou de uma doença arterial periférica. De facto, os doentes com patologia endócrina muitas vezes têm estes fatores e é de facto importante ter um bom controle desses fatores para nós conseguirmos prevenir estas situações. A hipertensão em Portugal atinge índices bastante preocupantes. Exato, a frequência de hipertensão na população portuguesa é superior a 40%, quase 50%. Mas outros fatores também associados, a obesidade tem disparado de uma maneira inacreditável. Digamos, no Portugal, na sua globalidade, passou de 14% para 28% na última década e é um dos fatores que desencadeia também o aparecimento da hipertensão, mas também de diabetes e das alterações, digamos, das gorduras no sangue. É de facto importante que as pessoas modifiquem o estilo de vida. É fundamental que as pessoas melhorem os seus cuidados alimentares e também pensem que é preciso fazer exercício e que se arranjarem maneiras práticas, se deslocarem para o seu local de trabalho, digamos, de uma maneira em que possam também simultaneamente fazer exercício, será a melhor maneira de compatibilizar as duas situações. No momento em que tanto se fala de que é preciso preservar o ambiente, nós também precisamos de preservar e será uma melhor maneira de nós não só preservarmos o ambiente, como também melhorarmos a nossa saúde. Portanto, a atividade física incorporada, digamos, no dia-a-dia das nossas atividades será de facto uma medida muito importante a nós programarmos. A indústria farmacêutica tem investido em respostas mais eficazes para diabéticos insulinodependentes. Tem havido alguns progressos nos últimos anos com a introdução no mercado de novas insulinas com uma duração de ação prolongada. Essas insulinas basais, que têm uma duração superior a 24 horas, permitem que o doente tenha apenas uma administração por dia, associado, no caso dos diabetes tipo 2, a antidiabetes orais, ou no caso dos diabetes tipo 1, tem que fazer depois insulinas antes das refeições para controlar a hiperglicemia, mas realmente elas têm a grande vantagem de ser muito mais reprodutiva. E ao serem muito mais reprodutível, ele tem menor variação de dia para dia. E faz com que um dos problemas que os nossos doentes se queixam, que é ontem comi isto, fiz este exercício, hoje fiz exatamente o mesmo, ontem tinha o açúcar alto, hoje tenho baixo. Isto resulta dessa variabilidade. Se nós conseguirmos ultrapassar, conseguiremos fazer com que os doentes lutem por ter níveis de controle glicémico mais adequados e, por isso, prevenir a longo prazo o aparecimento de complicações. São realmente grandes avanços. Também temos novas insulinas de ação rápida, que podem ser administradas imediatamente antes da refeição, não esperar os clássicos 15 a 20 minutos antes da refeição. Podemos minimizar este intervalo compatível com dar a insulina e lavar as mãos, fazer qualquer coisa e a seguir iniciar a refeição. Portanto, são grandes notícias para os nossos doentes, na perspectiva de que vamos ter melhores doentes, melhores controlados, menos complicações e isso, embora vamos gastar mais dinheiro nos medicamentos, vamos poupar nas complicações. Atualmente, cada doente é avaliado como um caso distinto, permitindo assim uma terapêutica mais adequada a cada caso. Nós podemos escolher o tipo de terapêutica de acordo com as características do doente. Nós podemos utilizar, por exemplo, uma insulina basal associada a um agonista do receptor de GLP-1, por exemplo, aos diabéticos tipo 2, em que evitamos que tenham
tanto ganho de peso, porque estes novos medicamentos também permitem menor ganho de peso. Nos diabéticos tipo 2 nos diabéticos tipo 1 conseguimos dar níveis basais mais constantes e depois adicionar as insulinas de ação rápida antes das principais refeições, sem ter que estar à espera, portanto, no doente que tem esta necessidade. Portanto, nós, de acordo com as características do doente, nós podemos escolher as opções terapêuticas. Em termos de tratamento da diabetes, os Açores têm estado na linha da frente. Que este congresso é um marco no melhor tratar os doentes com diabetes e que o Serviço de Endocrinologia do Hospital do Espírito Santo em Ponta Delgada tem, ao longo das últimas décadas, através de um espírito extraordinário de serviço público, contribuído para melhorar significativamente a vida dos doentes com diabetes na região autónoma dos Açores e no continente também. Vivemos na diabetes um momento extraordinariamente um momento fascinante. E fascinante porquê? Porque nós, de facto, temos hoje à nossa disposição mais classes terapêuticas e melhores classes terapêuticas para tratar os nossos doentes. Porque nós hoje estamos focados em tratar os doentes de uma forma individualizada. Ou seja, perante cada doente, analisar o doente no seu todo e decidir qual é o melhor tratamento para esse doente. E, simultaneamente, qual é o objetivo terapêutico que queremos para esse doente. Mais exigente, menos exigente. Bom, e então, porque é que estamos hoje em dia num momento tão alegre do tratamento dos doentes com diabetes? Porque, de facto, com os novos fármacos, nós hoje conseguimos tratar na pessoa com diabetes, não apenas tratá-la reduzindo o açúcar, mas também reduzindo a pressão arterial, mas também reduzindo o peso, também contribuindo para controlar o colesterol, os chamados fatores de risco cardiovascular, e porque de há 5 anos a esta parte existem classes novas terapêuticas de remédios, chamemos-lhe assim, para tratar a diabetes, que provaram que, para além de tratarem o açúcar, a tensão e o peso, conseguem também modificar o futuro, a vida destes doentes com diabetes. Como? Reduzindo a mortalidade, reduzindo o seu internamento por doença cardíaca, reduzindo a progressão da doença renal. Portanto, hoje em dia é de facto fascinante, e perdoe-me repetir-me, saber que podemos ter um doente à nossa frente e com as novas classes terapêuticas contribuir para que ele viva melhor e mais anos. Naturalmente que é importante também combater isto, fazer a introspeção necessária, uma certa inércia que ainda existe na parte dos médicos. Os médicos têm que ter vontade de tratar melhor, e tratar melhor não é só usar os novos remédios, é também tratar os doentes mais cedo, é escolher as associações terapêuticas certas para que os doentes de facto possam viver mais anos e melhores anos. As orientações terapêuticas têm evoluído de forma que a abordagem seja cada vez mais alargada. Cada vez mais nas orientações terapêuticas das sociedades nacionais e internacionais, no sentido da personalização, de avaliar o doente e ver este doente não só é diabético, mas também tem outro risco associado. Este doente tem excesso de peso, este doente tem hipertensão arterial, este doente tem hipercolesterolemia, este doente já teve um infarto, este doente teve uma oclusão das artérias dos membros inferiores, este doente tem insuficiência cardíaca ou está em risco de a ter, este doente tem doença renal, este doente vive sozinho, este doente tem um maior risco de ter hipoglicémias e por isso devemos escolher um remédio que não provoque hipoglicémias. Enfim, todo um conjunto de circunstâncias que nos permitem desenhar para cada doente um objetivo e uma melhor opção terapêutica. Felizmente hoje nós de facto dispomos de fármacos eficazes, seguros, que não provocam hipoglicémias, que reduzem a glicémia, que reduzem a pressão arterial, que reduzem o peso e que contribuem para modificar o risco da doença cardíaca e da doença renal nos doentes com diabetes. No fundo, a doença cardíaca que é a principal causa de morte dos doentes com diabetes. As doenças da tiroide têm merecido dos profissionais de saúde regionais uma grande atenção. A nível nacional, há mais de 1 milhão de pessoas que sofrem de problemas da tiroide. Mais uma vez aí o Sr. Dr. Rui César, a sua equipa e o Hospital do Espírito Santo em Ponta Delgada têm contribuído de forma significativa para o progresso da condição de saúde na região autónoma dos Açores e em Portugal continental também, no sentido de promover o melhor cuidado aos doentes que sofrem doenças da tiroide. As duas grandes áreas a que me dedico na endocrinologia, a diabetes e as doenças da tiroide, são de facto duas das principais áreas da endocrinologia em termos de contributo para a doença das populações. Nós poderíamos dizer que há qualquer coisa como 4 a 5% da população terá nódulos da tiroide, 2 a 3% da população terá disfunção da doença da glândula tiroideia, o que nos dá muitas centenas de milhares, quase 1 milhão de portugueses a padecer de doenças tiroideias. Nomeadamente nos Açores foram feitos trabalhos muito interessantes, em que tive o gosto de participar, nomeadamente com a equipa do Sr. Dr. Rui César e com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, que mostraram insuficiência do aporte de iodo à população açoriana, nomeadamente no estado durante a gravidez.
E aí também uma palavra de elogio à equipa do Dr. Rui César, porque, na verdade, isto em parceria com a Direção-Geral da Saúde, naturalmente, foi proposto uma atitude de prevenção da insuficiência de iodo durante a gravidez e na região autónoma foram tomadas medidas mais musculadas que fazem com que já se estejam a ver, e há 2 meses atrás eu estive na reunião europeia da tiroide num grupo de trabalho só sobre a falta de iodo nas populações e em que já se evidenciam os resultados de uma política de saúde nos Açores. Portanto, parabéns mais uma vez aos Açores. Cabe a cada um de nós tentar minimizar as carências de iodo, nomeadamente através da utilização de sal iodado. Há sem dúvida uma forma de procurarmos, através da alimentação, suprir as faltas de iodo. Mas isso não se tem verificado ser fácil nas populações e por isso se procura a suplementação de iodo. E temos que ver isso em 2 perspectivas, na perspectiva da população em geral, e que se pode fazer suplementação do iodo no sal, que é o mais habitual, pode fazer no pão, pode fazer na água, mas o mais habitual é no sal, mas depois nos grupos de risco, nos grupos em que há mais insuficiência de iodo. Porquê? Porque são mais as necessidades, que é o caso da gravidez. E aí defende-se, em termos internacionais, e nomeadamente em Portugal e na região autónoma dos Açores também, que seja feita suplementação com comprimidos com iodo na pré-gravidez, gravidez e aleitamento. Estes são apenas alguns conselhos que, seguidos, poderão fazer toda a diferença na sua saúde.